Há limites para a partilha e quando é que o conteúdo é, na verdade, too much para partilhar? Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Atraídos pela Atenção. E hoje vamos falar sobre uma coisa que eu tenho a certeza absoluta já vos assolou aí desse lado, quer enquanto produtores, quer na ótica do consumidor, que é, tenho certeza absoluta, vocês já viram aquele story ou aquele vídeo que alguém já fez nas redes sociais e que vocês pensaram, epá, meu Deus do céu, para onde é que esta pessoa está a ir, não é? Está a ser um bocadinho too much e quase que queremos tapar os olhos e não ver mais daquilo, mas por algum motivo mórbido, não é? Ficamos lá até que o acidente, não é? É o acidente à espera de acontecer, até que o acidente acabe por terminar. Quem é que já esteve desse lado nessa situação? Eu já tive. E eu sou toda a favor, não é, do sermos autênticos, toda da verdade acima de tudo nas redes sociais e que temos que ser exatamente vulneráveis e expressarmos as nossas histórias, mas há um limite. E eu sei que vocês já sentiram esse limite ou a transposição desse limite a acontecer e é sobre isso que hoje nós vamos falar. Sendo que, atenção, eu sou também muito defensora desta questão da vulnerabilidade como uma espécie de superpotência da nossa comunicação. Mas, de facto, nós temos que aprender a contar as nossas histórias e temos que saber o que é que vale a pena ser contado e em que momento é que deve ser contado. É quase como se nós estivéssemos numa espécie de há sempre um tempo certo, um momento certo, uma hora certa e um sítio certo para o fazermos. Temos é que descobrir qual é que é esse momento e qual é que é esse sítio. E eu acredito que quanto mais pessoal, que quanto mais íntimo, e aqui eu vou utilizar esta palavra com alguma diferença, não é? Quanto mais íntimo for essa partilha, também mais essa partilha terá a capacidade de chegar a mais pessoas e de nós termos essa identificação. Mas, mais uma vez, temos que saber qual é que é o limite dessa partilha, porque há um limite. E em que ponto dessa partilha, que é o que acontece muitas vezes, deixa de ser a partilha de uma história ou de alguma situação que nós estamos a viver naquele momento e passa a ser uma catarse. E depois acaba quase por ser uma espécie de terapia a céu aberto, terapia nas redes sociais, em que o nosso divã acaba por ser depois a secção dos comentários ou os likes que nós recebemos naquele vídeo ou naquele conteúdo. Queremos isso? Se calhar não queremos isso. Então é sobre isso que nós falamos no episódio de hoje, não é? O que é demasiado? Quando é que a partilha, lá está, é too much? E quando é que nós traçamos esse limite? E hoje em dia quase que nós vivemos nestes dois polos extremos. Não sei se vocês também estão a sentir isso aí desse lado, mas eu sinto que nós estamos a viver duas áreas de uma mesma esfera, mas que elas estão em sentidos opostos. Por um lado, temos aquilo que é chamado de o novo luxo, que são conteúdos muito quase blasé, em que os seus criadores quase que não mostram a sua personalidade, ou a sua personalidade, por exemplo, não é verbalizada. São criadores que não falam muito para a câmara, nós quase que não sabemos o que é que eles pensam, o que é que eles acham, não dão a sua opinião, quase que não lhes conhecemos a voz e então esse novo luxo acaba por passar por aí, por esses conteúdos em que os criadores quase que não falam connosco, falam através de outros símbolos, ou das marcas que utilizam, ou do lifestyle que têm, ou de alguma coisa que conquistaram e que partilham muito esporadicamente e isso acabou por criar também aqui um determinado nicho, uma grande área de interesse e que muitas pessoas estão a recorrer também a essa área específica, porque lá está, é mais fácil, e aqui mais fácil tendo em conta outras características pessoais que nós depois temos que trabalhar se quisermos ir para o outro lado, é muito mais fácil nós partilharmos estes conteúdos porque, na verdade, quase que não pedem muito da nossa personalidade, quase que não pedem muito da nossa opinião, quase que não pedem muito sobre a nossa visão de mundo, então é mais fácil nós conseguirmos camuflar, não é? E camuflarmos um bocadinho naquilo que é depois, se calhar, a ideia geral que as pessoas têm sobre nós. E, portanto, de certeza vocês já viram isso? Acho que seguem também muitos criadores desse lado que acontece, não é? Partilham a frase mais inspiradora, partilham se calhar uma coisa que não diz muito sobre aquilo que eles estão a pensar e acabam por criar também todos os seus conteúdos nesse mesmo sentido. Por outro lado, e do lado oposto, temos aqueles que estão a partilhar tudo. E por tudo, eu digo mesmo aquele conteúdo à la reality show. Se eu gosto de um bom reality, pois gosto, e por mim podia ser aquilo também o dia inteiro, porque eu gosto de ver, eu gosto desta sensação de espreitar pelo buraquinho da fechadura
Mas é preciso ter muita atenção também a este tipo de conteúdo, não é? São as pessoas que, lá está, se expuseram de uma forma mesmo e, portanto, em larga escala. Expõem quase todas as suas áreas da vida, quer a profissional, quer a pessoal, quer a íntima, e que estão a partilhar tudo. O que é que acontece? Acontece que estes conteúdos têm, de facto, uma grande adesão, não é? Por parte das pessoas, porque as pessoas gostam de ver o que é que se passa do outro lado. Não é só os bastidores, mas é também o que se passa lá em casa, é o que se passa nas suas próprias relações, com o marido, com a mulher, com o namorado, com a namorada, enfim, com toda a gente, com o colega de trabalho ou com os colaboradores. Todas as pessoas que orbitam, não é? Acabam por ter também um espaço e serem também protagonistas dessas mesmas histórias. O problema deste tipo de narrativa e deste posicionamento também digital, em que tudo é mostrado, é que também tudo é passível de ser o quê? De ser criticado, de ser comentado, de ser avaliado e, portanto, quem toma esta decisão, e eu quero deixar isto muito bem claro, não há certo nem errado, não há isto é o que se deve fazer e isto é o que não se deve fazer. As duas opções, apesar de estarem no espectro, são válidas. Claro que quem tomar a decisão de se posicionar num destes polos antagónicos tem que perceber com o que é que trabalha e quais as expectativas que também deve ter, não é? Claramente alguém que trabalha neste novo luxo, se calhar não vai esperar uma comunidade tão fiel a uma comunidade que se conecte tanto com ela, como se calhar alguém que partilha a sua vida mais íntima, não é? Acho que isto é óbvio. Então eu acho que também tem que ajustar as expectativas sobre o que é que deve esperar da sua própria comunidade, que resultados é que pode obter, mas também o que é que ela pode construir a partir daí sem ter de abdicar da sua própria intimidade. Por outro lado, quem está, lá está, neste aspecto do reality show, tem que perceber também que ao abrir as suas portas está também muito mais suscetível às críticas, à opinião, e as pessoas vão ter a sua opinião e, portanto, tem que ter um arcabouço psicológico, emocional para lidar com isso e saber que esse é o quê? É o desdobramento desse mesmo posicionamento, dessa escolha que tomou. Portanto, primeiros pontos aqui, temos várias formas de nos posicionarmos, temos, lá está, esta partilha em demasia, que é uma escolha, mas por outro lado também temos pessoas que não partilham quase nada e que continuam a ter um grande número de seguidores, que também têm comunidades muito grandes, mas que orbitam à volta de outros valores e de outro tipo de recompensas que vão ter desses produtos que esse criador está a criar. Portanto, não há certos nem errados, é aquilo que vocês escolheram, portanto, é uma decisão. E essa decisão tem de ser uma decisão informada e consciente. E, portanto, é sobre essa consciência que nós agora vamos falar a seguir, porque pode haver aqui uma regra, pode haver aqui um limite, mas acima de tudo há boas práticas e se nós quisermos então fazer da nossa produção de conteúdos, lá está uma produção consistente, que vai ter resultados, então precisamos dominar essas boas práticas e de ter acima de tudo esse conhecimento. Mas como neste episódio nós falamos sobre esta questão, não é, da partilha e do limite dessa mesma partilha, então eu vou focar mais neste polo de quem quer partilhar e de quem quer partilhar muito a sua vida privada ou, por outro lado, quem tem muito medo de partilhar a sua vida privada, achando que isso vai, de facto, abrir uma porta ou escancarar aqui uma porta para a sua intimidade. E isso também é uma coisa muito importante que nós aqui temos que perceber, não é? Que uma coisa é nós mostrarmos aquilo que nós fazemos a título privado e outra coisa é nós mostrarmos a nossa intimidade, não é? São coisas diferentes. Há a esfera pública, há a esfera privada e há a esfera íntima. Eu aprendi isso, lá está, nas minhas aulas de jornalismo, não é? Nas minhas aulas de ontologia e de ética, e de facto nós temos que ter presente que existem estas três esferas, aquilo que é lá está, do olhar público, daquilo que é do nosso círculo mais privado e aquilo que é íntimo. Eu diria sempre que vamos orbitar aqui entre o que é público e o que é privado, mas que nós decidimos conscientemente partilhar e não entrarmos aqui na esfera do íntimo. O íntimo é sempre aquilo que é o que vos é mais querido e que vocês, lá está, só partilham mesmo com quem vive lá em casa, ou até mesmo com quem vive lá em casa, se calhar não partilham às vezes, é íntimo mesmo, ou seja, é da vossa intimidade. E, portanto, como é da vossa intimidade, vocês devem resguardar e ter realmente aqui muita cautela sobre esta esfera íntima. Que há pessoas que o estão a revelar e que estão a usar a esfera íntima para obter mais likes, mais visualizações e mais comentários, sim, isso está a acontecer. Se eu aconselho, façam isso. Não, de todo mesmo. Mas pronto, vamos orbitar aqui na esfera do público e na esfera
do privado. E o que acontece muitas vezes é que nós, enquanto consumidores, estamos lá todos, não é, atrás dos nossos ecrãs, a espreitar pelo buraquinho da fechadura e todos muito contentes porque estamos a seguir alguém que entrou neste modelo de reality show e que está a partilhar tudo da vida deles, a esfera pública, a esfera privada, a esfera íntima e, portanto, está a partilhar tudo. E nós estamos cá deste lado com o nosso baldezinho de pipocas, refastelados no sofá, ou onde quer que seja, a ver a vida a acontecer. E estamos a adorar. O problema é se nos pedirem para nós fazermos a mesma coisa. Então, uma coisa é aquilo que eu gosto de ver nos outros e outra coisa é aquilo que eu me vejo a fazer. Também são duas coisas muito distintas. Mas o que é transversal a tudo isto? É esta capacidade ou é este conceito do oversharing, a partilha em demasiado. Então, também é outra reflexão que eu quero trazer para este episódio, não é? Este equilíbrio entre a autenticidade, que eu acho que tem sempre de existir, não é? Essa autenticidade, essa verdade, o contar das nossas histórias, e este oversharing, o partilhar em demasiado, que já vai aqui, não é? Entrar em esferas, nomeadamente na esfera íntima, que nós não queremos entrar. E sobre o que é realmente importante para nós partilharmos quando queremos realmente fazer crescer, quer seja a nossa marca pessoal, quer seja o nosso negócio, nas redes sociais, e como é que nós fazemos então o equilíbrio dessa mesma partilha entre todas estas esferas que nós já falámos anteriormente. Eu diria que temos que falar sobre este oversharing, temos também que falar sobre esta questão do paradoxo da intimidade, não é? O que é realmente íntimo, o que é privado e o que é público. Os efeitos da exposição constante nas redes sociais e daquilo que nós estamos a fazer para a nossa parte emocional e também para a nossa saúde mental, que eu acho que também é outra questão que as pessoas não falam muito. E como comunicar com verdade, sem cairmos, não é, em dois polos distintos, naquele abismo da mesmice em que só comunicamos o nosso lado profissional ou então na exposição total em que levamos a nossa vida para um reality show de muito pouca qualidade. Talvez esta questão da vulnerabilidade e da exposição excessiva não estivesse, se calhar, nos dias de hoje com uma linha tão ténue como está. Eu acho que vivemos hoje tempos em que realmente há pessoas a capitalizar sobre essa exposição em demasia e também porque se institucionalizou que, se calhar, o termos essa exposição é que nos vai trazer alguns resultados em termos de métricas nas redes sociais. E eu acho que tudo depende e temos que fazer essa avaliação de uma forma, se calhar, mais holística, não é? Temos que fazer essa avaliação de uma forma mais circular. Temos que pensar qual é que é o conteúdo, qual é que é a plataforma onde nós queremos, qual é que é a mensagem que nós queremos passar, quais são os resultados que nós queremos obter daquelas partilhas e nós considerarmos que as redes sociais, como eu também já disse em episódios anteriores, elas são um meio e não devem ser um fim. Então, como é que eu vou utilizar estas redes sociais para chegar a um fim? Então, ter esse fim também bastante claro, ter esse fim também muito certo e não entrarmos aqui, se calhar, na tentativa de nós conseguirmos outras coisas que não é realmente o resultado a que nos propusemos, mas que são outras métricas de vaidade, não é? Os tais comentários excessivos, os elogios, as visualizações, e é tentarmos perceber porque é que nós estamos a fazer aquilo. Eu diria que essa é a primeira fase, não é? Para nós termos essa consciência do que é que nós estamos a partilhar e se estamos a quebrar aqui alguma linha entre a nossa intimidade e aquilo que nós queremos tornar público. E o que é certo, e nós sabemos disso, não é? Tanto enquanto utilizadores e se calhar até mesmo como criadores, se calhar alguém também já sentiu isso, que partilhar muitas vezes fragilidades pode ser um grande elo de identificação e é de facto um ato de coragem que muitas pessoas têm e que gostam de partilhar essas fragilidades nas redes sociais e que isso de alguma maneira pode ajudar, e aqui diria a construir, mas também pode ajudar a destruir uma marca pessoal, e por isso é que é muito importante nós termos, não é, isso bem presente, que temos que fazer isso de forma estratégica, pensada e consciente. E aqui entra uma autora que eu gosto bastante e que realmente ficou conhecida também por falar sobre a questão da vulnerabilidade, que é a Brené Brown. Ela é uma autora best-seller, ela é psicóloga e ela já publicou também vários artigos e estudos científicos também sobre esta questão da vulnerabilidade, que é e deve ser tida aqui como uma ferramenta e como uma ferramenta de coragem e não como uma fragilidade. E ela fala muito sobre esta questão, não é? De que a vulnerabilidade é coragem e vulnerabilidade não é fragilidade. Mas é também a forma como nós utilizamos essa vulnerabilidade que vai fazer, lá está, a diferença entre se torna realmente um ato de coragem e as pessoas se identificam, querem partilhar e se sentem inspiradas, ou se de facto acaba por ser uma fragilidade e que nos vai levar por um caminho que é o caminho que nós não queremos,
seguir. Aliás, aconselho-vos a todos, se vocês nunca leram nenhum livro da Brené Brown, que o façam. São livros muito fáceis de ler, que nos dão realmente algumas reflexões sobre estas questões mais emocionais de nos expormos e o que é isso da exposição e da vulnerabilidade. E ao mesmo tempo também, se não conseguirem fazer isso, ou se quiserem também combinar, há também um documentário na Netflix que eu também super aconselho, em que ela fala exatamente sobre isso e ela dá muitos exemplos e fala muito sobre o seu caso pessoal, então é muito fácil nós percebermos o que é que ela quer dizer com isto. E no livro A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, ela fala sobre uma coisa que para mim é assim, é cereja no topo do bolo, é a mousse quando nós falamos sobre esta questão da partilha em demasiado. A Brené Brown distingue a intenção de nós queremos empatia naquilo que nós estamos a partilhar, ou nós queremos a validação silenciosa de alguém sobre aquilo que nós estamos a partilhar. E aqui é que reside, a meu ver, a grande diferença que tem a ver com a questão da validação. É a validação dos nossos sentimentos, a validação daquilo que nós estamos a passar, mas também pode ser uma validação mais geral, em que nós precisamos de ter aquele momento em que as pessoas nos validam essas emoções para nós também nos sentirmos validados. E aí já estamos a falar sobre outra coisa. E quantas pessoas é que nós já não vimos também nas redes sociais, que lá está, que promovem os seus conteúdos, que muitas vezes embarcam nesta viagem da partilha excessiva daquilo que se passa no seu lado pessoal e no seu lado mais íntimo, e que realmente tudo é escrutinado também nas redes, e que acabam por ter essa validação das pessoas, ou pessoas que já passaram pela mesma coisa, ou pessoas que estão a passar pelo mesmo, ou pessoas que simplesmente não é, empatizaram com aquele momento ou com aquele acontecimento na vida daquela pessoa. O problema é que quando isso é feito de uma forma espontânea e real, a pessoa está de facto a querer partilhar aquilo por algum motivo específico, ou quando aquilo depois acaba por ser uma estratégia que aquela pessoa percebeu que pode utilizar sempre que quer capitalizar e querer mais views, querer mais visualizações, mais comentários, mais partilhas, e que isso vai contribuir para o seu crescimento online, não de uma maneira consciente, mas mais nesta forma emocional de mexer com a empatia e com a emoção das pessoas que estão do outro lado. E aí já estamos a falar de outro tipo de validação, e essa eu acho que é bastante perigosa e que a curto, médio e longo prazo não corre de todo bem. E só para sermos mais concretos, dando aqui um exemplo específico, não é? Imaginemos, é muito diferente nós dizermos, por exemplo, eu há 2 anos estava num momento muito difícil da minha vida porque me aconteceu isto e isto e isto, eu acabei por passar por estas e estas situações, mas como eu de facto percebi isto, eu consegui trabalhar sobre este aspecto e consegui dar a volta desta maneira. Estão a perceber, não é? Eu partilhei um momento que foi privado e que agora estou a torná-lo público, aqui com uma questão, não é, que me remete para a transformação e para eu sair daquele momento, ou seja, há uma inflexão. Eu saí daquele momento onde eu estava, que foi um momento muito difícil da minha vida, para o meu momento atual, que é o que eu estou aqui a partilhar com vocês. É muito diferente dizer isto do que dizer a minha vida está um caos, eu estou farta de fazer isto e nada acontece, eu quero que isto aconteça e de facto não acontece mais, ou esta pessoa enganou-me, ou esta pessoa fez não sei o quê. Ou seja, é muito diferente isto. Eu estou a falar no passado, eu passei por um processo de transformação e hoje eu estou-vos a mostrar como é que eu estou no processo final, mas posso partilhar o processo de transformação. Outra coisa é eu dizer que estou neste momento atual e que estou a passar por isto e, portanto, eu quero a simpatia e a empatia das pessoas para mim naquele momento. A minha validação vem das pessoas que naquele momento empatizaram comigo. Isto é totalmente diferente, tem resultados completamente diferentes. E agora vocês dizem, mas Marta, então quer dizer que não podemos partilhar nada em tempo real? Não, claro que podem, mas é ter essa consciência de que se vocês estiverem em tempo real a partilhar alguma coisa que possa não estar a correr tão bem ou que vocês estejam a colocar-se numa posição de maior vulnerabilidade, vocês têm que estar disponíveis para, lá está, as críticas, as opiniões, o saberem mais sobre a vossa vida, ou seja, é aqui a tal de consciência que nós temos de ter. Mas é também ter essa consciência e perceber que nós vamos sair dali ou vamos sair daquele momento, independentemente daquilo que as pessoas nos disserem. Certo? É aqui uma questão de identificação, não é uma questão de salvamento, estão a perceber? Não são as pessoas que me vão salvar. Eu estou a partilhar, mas sou eu que me vou salvar e, portanto, eu só quero partilhar isto porque faz sentido para a minha comunidade partilhar aquilo naquele momento. Isso são coisas totalmente diferentes. E é aqui que entra a tal estratégia da marca pessoal. Eu quero fazer muito depois outros conteúdos só sobre esta questão da marca pessoal, mas é aqui que entra este pensamento estratégico, não é? Eu tenho que pensar como é que aquela partilha, como é que aquela história vai, a curto, médio e a longo prazo, potenciar, ajudar, fazer crescer a minha marca pessoal, porque se esse é um dos meus objetivos, então eu vou ter que contar as minhas histórias, não é? Partilhar os meus conteúdos
de forma a que eles consigam fazer-me cumprir com esse mesmo objetivo. Por isso é que eu digo que nós temos que ser conscientes e temos de ser estratégicos. Uma história muito bem contada pode ajudar ou pode derrubar completamente a minha marca pessoal. Então eu tenho que ter essa consciência. Esta história vai-me ajudar a construir, vai ajudar a construir esta ponte que eu quero com as pessoas, vai ser importante para a minha marca? De que forma? De que maneira? É assim que eu tenho que decompor exatamente a forma como eu penso nos meus conteúdos. E não só, esta é uma história muito engraçada e divertida que eu tenho a certeza que as pessoas iam gostar. Sim, mas será que isso depois vai-me trazer resultados? Ponto de interrogação. É isso que nós temos que pensar. Então, uma boa pergunta para nós fazermos quando queremos, então, pensar estrategicamente sobre este conteúdo e sobre aquilo que eu vou partilhar é: isto que eu estou a produzir vai ser algo importante para as pessoas que estão do outro lado para ouvir e para aquilo que eu tenho para passar? Ou eu só quero este abraço coletivo e só quero, então, esta validação por parte das pessoas? Se a resposta for, lá está, positiva à primeira afirmação, então está tudo bem. Se eu só quiser este abraço coletivo, então temos que repensar aqui outras coisas. Porquê é que eu quero este abraço coletivo? Porquê é que eu quero esta validação? E aí já é um trabalho muito interior, aí já é um trabalho diferente. E se for de facto esta segunda opção, então se calhar, e é aqui que eu digo que há o limite, não é? Este é o limite que nós temos de colocar, então se calhar a partilha dessa história não deve ser nas minhas redes sociais, deve ser no meu grupo de amigos, deve ser na minha família, deve ser no meu grupo de trabalho, se for próprio para esse mesmo conteúdo, não deve ser nas redes sociais. As redes sociais não devem ser a minha terapia, não devem ser o meu grupo de apoio, não devem ser o meu divã. As redes sociais são um meio para nós chegarmos a um fim, certo? Então não são o divã do psicólogo, não são a nossa terapia, não são o nosso abraço coletivo. Então voltamos à questão inicial, não é? Onde é que queres que a tua marca pessoal, que a tua comunicação se apoie? Em histórias de transformação, em conteúdo de valor, noutras partilhas que tu também sintas que são necessárias para levar as pessoas nesta viagem até ao sítio e ao objetivo que tu definiste? Ou queres que elas sejam uma partilha da tua intimidade e da tua vida privada? Não há certos nem errados, mas tens de ter a consciência do que é que a escolha de cada um destes caminhos implica. E se fores para o lado da intimidade e da partilha sem filtros, sem barreiras, sem regras, então está também preparado para o que é que aí vem. E é muito cuidado com aquilo que desejas, porque pode estar a abrir uma porta para um mundo que pode não estar preparado nem para aquilo que vais partilhar, nem para aquilo que vais receber do mundo. Por isso, cuidado, é só isso que eu digo, cuidado com a forma como tu estás a expor a tua vida. Mas não tenhas medo, porque eu acho que também um medo desta exposição ou de partilharmos alguma coisa que seja mais da esfera, lá está, privada e não íntima, também assusta muitas pessoas. E não tem de assustar. Porquê? Porque nós estamos no controle. Nós temos que ter essa consciência de que somos nós que controlamos os conteúdos que nós estamos a produzir e, portanto, ninguém nos vai estar lá com uma arma apontada à cabeça a dizer vais ter que produzir isto, ou vais ter que mostrar aquilo, ou vais ter que abrir as portas da tua casa. Não, tem de ser o que é que funciona para ti, para a tua marca, para a tua visão de mundo, para as tuas crenças, para os teus valores. O que é que está dentro, lá está, deste enquadramento que tu próprio definiste para a tua marca. E então, é dentro desse enquadramento que tu vais ter de viver. O que é que eu posso partilhar, o que é que eu posso aqui, não é, expor, mas abrir também um bocadinho, não é, contar as tuas histórias exatamente com essa autenticidade e com essa verdade, tendo estes parâmetros e estas balizas, mostrando que a vulnerabilidade pode ser um ato de coragem, mas que a partilha excessiva pode ser somente um divã mascarado de validação exterior. Então, no final, o que é que nós queremos? Nós queremos verdade com emoção, mas sem a exposição, não é? Sem a exposição excessiva, sem a exposição que nos leve para este lado em que já não nos sentimos confortáveis. Nem nós a fazer e se calhar nem os outros a ver. Então tenham atenção a isso. Quero muito saber o que é que vocês têm aí partilhado nas vossas redes sociais. Se vocês também já se sentiram com medo de partilhar alguma coisa, a achar que se calhar era demasiado e que não estavam confortáveis com isso, ou se afinal, por outro lado, Marta, eu precisava deste episódio porque eu até precisava aqui de uns limitezinhos, que eu se calhar estava aqui a partilhar too much e estou a ir para um caminho que se calhar não estou muito confortável. Contem-me tudo aqui em baixo. Quero muito saber. Já sabem que nos podem seguir em todas as plataformas de stream. Estamos para ouvir e para ver também. E, portanto, é só seguirem, comentarem, já sabem, ativem também as notificações para saberem quando cada episódio é lançado e estarem lá na primeira fila para abrirmos aqui a discussão e a reflexão sobre todos estes temas que nos apaixonam da economia criativa e da comunicação nas nossas redes sociais. Vemo-nos no próximo episódio. Um beijo enorme e até lá!